19, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco, começando agora a quarta entrevista da nossa série Sabatina Radar com os candidatos a prefeito. E já deixo avisado para você colocar na sua agenda. A partir da próxima semana, começam as sabatinas com os candidatos a vice-prefeito, para que você possa também ter um raio-x completo dos candidatos a prefeito e vice-prefeitos da nossa cidade. Como você pode ver, a nossa produção nem esperou eu dizer, assim que é bom uma equipe entrosada. Logo acima da minha cabeça, temos um cronômetro de 30 minutos. E como foi definido num sorteio com a presença das assessorias dos candidatos, a gestão do tempo será feita pelos critérios do candidato. Eu farei a pergunta, o cronômetro ficará congelado. Quando o candidato estiver falando, o cronômetro fará a sua contagem regressiva. Serão 30 minutos para mandar a sua primeira saudação, responder as nossas perguntas e, é claro, uma consideração final, mandando o último recado aos seus apoiadores e eleitores. Lembrando que eu não farei interpelações durante a fala do candidato para que o tempo do nosso convidado não seja prejudicado por uma intervenção minha. E é importante dizer também para você que nos acompanha que, por uma decisão editorial, excepcionalmente durante as sabatinas, não exibiremos as perguntas de vocês que estão na audiência por um simples motivo. A nossa produção, quando exibe um comentário na tela, não consegue saber se o comentário selecionado é de um eleitor simpático ao Valdomiro Ramos ou se é de um eleitor crítico ao Valdomiro Ramos. Para que nós possamos evitar esse tipo de dor de cabeça e questionamentos quanto à lisura do nosso processo de sabatina, as perguntas que o nosso convidado responderá serão apenas feitas por mim e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo neste momento irá compreender a nossa decisão. Bom, dito tudo isso, quero apresentar aqui o nosso convidado para que ele possa fazer a sua primeira saudação já com a contagem do tempo. Tenho o prazer de receber aqui o candidato do PSB à Prefeitura de Guarulhos, Valdomiro Ramos. Candidato, seja bem-vindo, boa noite. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores aqui do programa Radar de Notícias. Aliás, um dos únicos programas de Guarulhos que tem compromisso com a verdade e com a sinceridade e não tem rabo preso com ninguém. Então, André, muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade e as nossas homenagens, sempre ao nosso saudoso e querido amigo, sempre amigo, Pedro Notaro. Fiquei muito feliz de ver hoje o Léo aqui na bancada também já iniciando o seu trabalho. À sua disposição. Candidato, vamos lá, vamos começar a nossa sabatina com a pergunta que eu tenho feito. A primeira pergunta de todas as sabatinas é sempre a mesma. Claro, fazendo uma pequena modulação a depender do perfil do candidato. O senhor é o vereador, foi o vereador ainda ostenta a marca do vereador mais bem votado da história de Guarulhos, chegou à presidência da Câmara Municipal, ocupou diversas secretarias, tem uma longa trajetória na cidade de Guarulhos e agora no pleito de 2024 se lança candidato à Prefeitura de Guarulhos. Por que o Valdomiro Ramos quer ser prefeito de Guarulhos? Primeiro, André, eu quero cumprimentá-lo pelo seu traje. Você está elegante. Muito obrigado. E eu hoje acabei, não dando tempo, foi na correria. Você percebe que a gente está um pouco queimado do sol, né? Porque o sol, esses dias, está judiando um pouco da gente no trabalho que a gente faz na caminhada, conversando com os eleitores. Mas, André, eu não fui presidente da Câmara, eu fui presidente do Poder Constituinte Municipal, que elaborou a primeira lei orgânica do município de Guarulhos, que está em vigor até hoje com algumas alterações. A lei orgânica é que rege todas as políticas públicas da cidade de Guarulhos. Muito bem, eu, depois que deixei a Câmara Municipal, fui à Assembleia Legislativa e fiquei lá por 16 anos, ao lado do deputado estadual Campos Machado, e recebi agora em janeiro um convite do PSB, tanto o diretório municipal quanto o diretório estadual, para que eu participasse de um projeto aqui no município de Guarulhos, sendo candidato a prefeito pelo PSB, partido que eu estava afiliado. Eu analisei e acabei aceitando esse convite, em cima de um projeto político, de uma proposta política e em cima também de uma proposta até de campanha. Mas no decorrer desta sabatina, eu tenho certeza que você vai me perguntar e eu vou querer conversar um pouquinho também sobre as decepções que eu tive em função desse projeto político que os dirigentes estaduais do meu partido não cumpriram até agora com a palavra e realmente tem judiado um pouquinho da nossa campanha. Então vamos entrar diretamente nesse assunto. O senhor, inclusive, preciso agradecer o senhor de público,
Faz cerca de 2 semanas eu vi no seu perfil do Instagram um corte que o senhor fez num programa nosso, estávamos eu e Rabi aqui na bancada, não combinamos, não pedimos nada ao candidato, ele provavelmente estava nos assistindo, viu um momento em que nós falamos do aporte em que os partidos têm feito aos candidatos. Nós citamos, por exemplo, os 3 milhões do fundo partidário que o PDT enviou à candidatura do Márcio Nakashima, os 2 milhões que o PL enviaram à candidatura do candidato Lucas Sanches, e citamos a época que o candidato Valdomiro Ramos era o único que não havia recebido nenhum real sequer. De lá para cá, algumas coisas mudaram, não muito. Chequei hoje pela última vez no sistema do TSE, naquele site do Divulga Candi que eu sempre cito, e o diretório municipal aqui do PSB enviou à candidatura do senhor a quantia de R$ 2.900. O que perto dos 2 milhões, 3 milhões, é até um pouco incompreensível essa decisão. Diante desse cenário em que o senhor tem tido pouco aporte, pouco apoio do partido, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, candidato. O senhor se sente boicotado pelo seu partido? André e telespectadores, aqui em Guarulhos está acontecendo algumas coisas na campanha política que estão envolvendo alguns candidatos. Inclusive, eu tenho que dizer referência à minha pessoa. Nós temos visto muitas denúncias com manchetes de jornais contra o candidato Lucas Sanches. Nós temos visto também muitas denúncias contra a candidata a vice-prefeita de Eloy Petá, a Fran. E tem também o assunto da falta de recurso financeiro para a minha campanha. Quanto a essas denúncias todas, essas coisas que estão acontecendo de podre na campanha da política guarulhense, só tem uma origem. Ou vocês acham que a UOL, André, teria todas aquelas informações sobre um famoso débito de IPTU da candidata vice do Eloy? Assim, no estalar de dedos. Ou será que alguém forneceu todas as informações? O que você acha, André? Tem alguém por trás disso? Hoje, da administração pública municipal fornecendo os dados para a UOL para poder prejudicar uma determinada candidatura? Tem aí um jornal ligado à administração municipal rodando 300, 400 mil exemplares para forrar o município de Guarulhos com manchetes espetaculares denunciando o candidato Lucas Sanches. No meu caso em especial, o atual prefeito foi eleito pelo PSB no seu primeiro mandato. Ele é assim muito ligado com o dirigente estadual do meu partido. Primeiro começaram com a história. Valdomiro Ramos não será candidato. Valdomiro Ramos será candidato a vice-prefeito. Depois que eu passei pela convenção, ele vai desistir. E depois vieram para cima de mim, forçando que eu renunciasse à minha candidatura, André. E eu disse que jamais eu tinha um compromisso com o Diretório Municipal do PSB, aqui de Guarulhos, e com a população que estava acreditando nas minhas propostas. E me recusei a desistir da minha candidatura, a renunciar à minha candidatura. O que aconteceu uma semana depois, André? Nenhum centavo sequer foi destinado pelo partido da direção estadual para a campanha do PSB aqui em Guarulhos. Você falou muito bem, R$ 2.900. Sabe o que o Diretório Municipal de Guarulhos pagou com esse dinheiro, André? Foram 10 mil folders a respeito da minha apresentação como candidato a prefeito de Guarulhos. Eu não tenho um indie banner na rua. Eu não estou atrapalhando, Leonardo, o trânsito da cidade, porque eu não tenho indie banner, eu não tenho equipe nenhuma na rua, eu estou aproveitando desse espaço que a mídia de Guarulhos me destina para poder conversar com os nossos eleitores. Eu estou recebendo a companhia da minha candidata a vice-prefeita, Cláudia Papoto, a quem eu quero aqui render as minhas homenagens, que me acompanha todos os dias nas feiras livres, no comércio. Eu não estou aqui de manga de camisa, porque eu quero, não, é porque não deu tempo de colocar um paletó e ficar bonito assim como o André. Eu estou queimado assim
porque eu esqueci de passar o protetor solar, porque hoje os dias estão muito ensolarados e a gente está andando na feira, está andando na rua. Então, por trás dessas coisas que estão acontecendo, André, por trás das denúncias contra o Lucas Sanches, por trás das denúncias contra Fran Correia, por trás da falta de recurso para o PSB aqui na campanha de prefeito, só tem uma origem. E eu convoco aqui a todos os nossos telespectadores que respondam à minha pergunta: quem é que está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso quer eleger o seu afilhado de qualquer maneira. E como ele quer eleger o seu afilhado de qualquer maneira, eles ficam inventando, inclusive, coisas para ludibriar o eleitor guarulhense. Você não me perguntou, André, mas eu já vou aproveitar e entrar no assunto. Esse afilhado do atual prefeito está divulgando em todas as redes sociais de que ele, prefeito, vai continuar com o IPTU congelado. O IPTU de Guarulhos congelado. Mentira! Você, eleitor guarulhense, não acredite no candidato que é apadrinhado pelo prefeito de Guarulhos. O cara que usa a tal da estrela. Ele está mentindo para você. O prefeito de Guarulhos já contratou uma empresa a peso de ouro que está utilizando de satélites para projetar uma nova planta genérica de valores que será encaminhada à Câmara Municipal de Guarulhos logo depois das eleições para ajustar o IPTU da cidade de Guarulhos. A conta dos 7 anos de congelamento de IPTU vai chegar, guarulhense. E não acredite naquilo que o candidato do prefeito está dizendo. Ele está mentindo. O IPTU vai ser alterado sim, vai ser reajustado sim. E quem é que vai emitir o IPTU de 2025, que você vai receber na sua casa? É o atual prefeito. Ele vai mandar para a Câmara para alterar a planta genérica de valores e vai também emitir o IPTU com aumento. Portanto, não acredite no candidato do prefeito que está prometendo o IPTU congelado. O congelamento de 7 anos do IPTU aqui na cidade de Guarulhos só acabou beneficiando os grandes proprietários e trouxe um prejuízo para a cidade de mais de 2 bilhões de reais na arrecadação. Prejuízo direto na educação e na saúde. Desculpa, André, o meu desabafo. Você me convidou aqui para vir participar de uma sabatina para eu poder divulgar as minhas propostas, que a gente sempre vem divulgando, né? Mas esse momento, eu aproveito este espaço deste programa que não tem rabo preso com ninguém, para poder fazer aqui o meu desabafo. E eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou dizendo hoje nesta entrevista, nesta sabatina. O eleitor guarulhense precisa começar a tomar cuidado do que está acontecendo. Não vá se vinculando em denúncias contra candidato A, candidato B ou candidato C. Não vá se vinculando com manchete de jornais, denunciando outro candidato. Isso tudo é para te enganar, é para que você caia numa arapuca, votando num candidato que a máquina deseja. Isso eu tenho certeza que o eleitor guarulhense não vai cair nessa armadilha. Candidato, se o senhor me permite, gostaria só de insistir brevemente sobre essa questão do IPTU. Ontem nós tivemos aqui no nosso programa um vereador que é vice-líder do governo, o vereador Geraldo Celestino. Ele disse, nas palavras do vereador, que para 2025 o IPTU seguirá como está. Trabalhemos, portanto, com esta hipótese aventada pelo vereador Geraldo Celestino. Então, no primeiro ano do próximo prefeito, o IPTU ficaria como está. Caso o senhor seja eleito, o senhor terá que tomar decisões referentes aos outros 3 anos do mandato. Como que o senhor vai lidar com essa questão do IPTU no triênio que lhe restará? André, eu não acredito nisso que o vereador Geraldo Celestino falou. E estou dizendo aqui publicamente, porque eu tenho conhecimento que todos os dados cadastrais do município de Guarulhos já foram repassados para esta empresa e que a nova planta genérica de valores está sendo elaborada. E não existe legislação específica para que se permita que o IPTU continue congelado. A Câmara Municipal teria que autorizar, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite. Eu desafio o prefeito vir publicamente e dizer: eu estou te desafiando, Guti.
Você venha a público e diga que você não vai mandar o projeto de lei para a Câmara depois das eleições sobre a planta genérica de valores. Desafio aqui você publicamente a vir e dizer bem claro, mas não venha fazer igual você disse, quando que não ia fechar para Guaru. Você cansou de falar, eu não vou fechar para Guaru, eu não vou fechar para Guaru. E o que você fez? Você foi e fechou para Guaru. Então está aqui, Guti, lançado para você o desafio. Venha a público e diga que você não vai encaminhar para a Câmara Municipal o projeto de lei alterando a nova planta genérica de valores e que vai manter o mesmo valor do IPTU para o ano que vem, 2025. Porque só assim, você fazendo, eu tenho certeza que você vai provar que você não está mentindo e que nem o seu candidato. Agora, Guti, eu te faço também um pedido. Pare de interferir com os dirigentes estaduais do meu partido. Você está prejudicando a minha campanha. Você está prejudicando as minhas propostas. Que coisa feia! Primeiro começou com outros aí dizendo, não, nós precisamos insistir com o Valdomiro Ramos para que ele desista da candidatura dele. Quando eu digo que eu não desisto, vocês resolvem, macumunados, você e os dirigentes estaduais do meu partido, de mexer naquilo que é principal, porque você sabe que não se faz política sem dinheiro. O mínimo necessário. Os dirigentes estaduais do meu partido teriam que encaminhar para a minha campanha. Mas é que apareceu uma pesquisa aí dizendo que o Valdomiro Ramos tirava voto do candidato da máquina. Olha, o que é isso? Ter medo de um partido pequeno com apenas 2 vereadores na Câmara, com um partido que tem uma chapa de vereadores sozinho? Não precisa disso. Não precisa ficar me cercando por todos os lados. Não precisa ficar mandando para o UOL material do IPTU contra a candidata a vice do Eloy. Não precisa ficar mandando fazer centenas de milhares de jornais publicando aí para que a cidade toda saiba de assuntos referentes a Lucas Sanches. Ora, tenha dó, não é assim que se faz política. Não é assim que se faz política. E agora eu quero fazer um apelo, André, me desculpe esse meu desabafo, mas eu quero fazer um apelo aqui para o servidor público. Servidor público municipal, honre o sangue que você tem nas suas veias. Não saia para a rua bandeirar a favor do candidato do prefeito. Este prefeito que não lhe deu reajuste, que mandou revogar a lei que já estava definida para o seu reajuste, agora no mês de maio. Honre o sangue que corre nas suas veias, servidor público. Converse com seus amigos. Converse com a sua família. Converse com aqueles do seu relacionamento, para que não votem no candidato indicado pelo prefeito, porque ele não é o melhor para a cidade. Analise outras propostas. Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou que eu realmente deva ser o prefeito da cidade de Guarulhos. Mas eu quero aproveitar este espaço aqui hoje, que me é reservado pelo programa Radar, para poder fazer o meu desabafo. Os nossos candidatos a vereador do PSB estão trabalhando. Nós estamos passando por dificuldade, sim. Os nossos 2 vereadores com mandato estão passando por dificuldade, sim. Tem sido pressionado? Tem sido pressionado, sim. E eu não vou desistir. Eu vou continuar caminhando, nem que seja sozinho. Eu e a minha candidata a vice-prefeita, Cláudia Papoto, vamos continuar visitando os bairros, continuar indo para as feiras livres, para todo o comércio, pedindo voto. Porque nós queremos o melhor para a cidade de Guarulhos. Nós não queremos nenhum pau mandado aqui na cidade de Guarulhos. Desculpa, André, o meu desabafo. Sem problemas, candidato. Como eu disse, a gestão do tempo fica a critério do senhor, mas eu queria aproveitar que estamos entrando no 50% final da nossa entrevista. Já que o senhor citou aqui, por toda essa questão que o senhor elencou e, bom, o senhor conhece mais do que ninguém a realidade da sua própria campanha. O senhor disse que tem tido dificuldades para falar das suas propostas porque tem sido boicotado por uma série de agentes. Então eu vou dar a oportunidade para o senhor. Eu não consigo comprar um adesivo, um perfurante para pôr nos carros com o recurso do partido, André? Se o senhor me permite, então vamos aproveitar então, para a gente tentar fazer um ping-pong, como se diz no jargão jornalístico, para que a população possa saber
o que o senhor pensa sobre muitos assuntos. Queria recorrer à proposta de plano de governo que o senhor endereçou à Justiça Eleitoral e logo nas primeiras páginas o senhor fala do seu compromisso de tentar reduzir a carga tributária do guarulhense. Queria perguntar para o senhor o seguinte, como pretende fazer isso? Nós não podemos reduzir o que já existe, mas tentar impedir o que porventura vai existir dentro dos próximos dias. Há pouco tempo, há poucos meses, quase um ano, André, a Polícia Civil esteve na Secretaria de Finanças do município de Guarulhos e fez uma busca e apreensão de mais de 40 mil processos de imóveis que não estavam cadastrados aqui na cidade de Guarulhos. Só isso representa aproximadamente 2 orçamentos do município. E é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, doa quem doer, assumindo a prefeitura, é mandar cadastrar esses imóveis. Nós vamos ver shopping center passando a pagar IPTU, torres e torres de edifícios de apartamento passando a pagar IPTU e regularizando essa situação. Então não é o fato de aumentar imposto para criar mais receita, não. Nós vamos cobrar aquilo que o município tem de direito. Quem não pagou vai pagar. Inclusive os últimos 5 anos, efeito retroativo. Então não é procurar melhorar a receita aumentando imposto. Nós não teremos aumento de imposto em Guarulhos, em hipótese nenhuma, no meu provável governo. Queria ouvir o senhor sobre um outro aspecto que também aparece no plano de governo do senhor. O senhor propõe a criação do Plano Diretor do Turismo para Guarulhos. Queria que o senhor dissesse quais objetivos desse plano, como ele vai implementar e a que ele vai atender. André, Guarulhos é hoje a porta de entrada do Brasil. Guarulhos está localizado na melhor esquina do Brasil, rodovia Presidente Dutra e rodovia Fernão Dias. Guarulhos tem o maior aeroporto internacional da América Latina, uma rede hoteleira maravilhosa. Nós vamos sim criar muitos incentivos para o turismo de negócios aqui no município de Guarulhos. Ele sim será uma nova fonte de receita e vai poder propiciar, com esse crescimento da receita no turismo de negócio, uma melhoria na qualidade de vida da população de Guarulhos, na educação e também na saúde e principalmente também na cultura. No que diz respeito à segurança pública, o senhor propõe no seu plano de governo a implementação do Fundo Municipal da Segurança Pública. É importante falar para quem está nos acompanhando que tem sempre aquele debate que, de fato, a segurança pública é uma atribuição prioritária, digamos assim, do governador do estado. Mas é evidente que o executivo municipal, o prefeito, pode e deve fazer algo para tentar melhorar os índices de segurança aqui da nossa cidade. Um exemplo que eu passo para você que está nos acompanhando: em todo o ano de 2023, a cidade de Guarulhos registrou 4 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Até julho de 2024, ou seja, pouco mais de meio ano passado, já tínhamos registrado 4 latrocínios, o que mostra que há uma grande chance desse índice, que é um crime brutal, piorar. Então, o que o candidato Valdomiro Ramos propõe para a segurança pública da cidade de Guarulhos e o que seria esse Fundo Municipal de Segurança Pública? André, inicialmente, a segurança é responsabilidade, sim, do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas a partir do momento que o município criou a sua Guarda Civil Municipal, ele assumiu também essa responsabilidade, que inicialmente era apenas para a guarda de próprios públicos. Hoje não. Hoje ela tem uma outra atividade, atingiu um outro patamar. Ela já está preparada, ela já está armada, ela já está treinada. Então a nossa Guarda Civil Municipal está colaborando com a Polícia Militar e com a Polícia Civil na segurança do município. Muito bem. Nós precisamos melhorar o efetivo dessa Guarda Civil Municipal, melhorar o seu treinamento, melhorar a sua condição de remuneração, um plano de cargos e carreiras dentro da Guarda Civil Municipal, a compra de equipamentos modernos na área de segurança, ampliar o número de viaturas e também ampliar o número de motocicletas e implantar nos bairros, não bases fixas, mas bases móveis, para ter mais agilidade para atender a população na área de segurança. Então veja que a segurança será uma das prioridades no nosso governo. E o Fundo Municipal
de segurança. Ele é voltado para a obtenção de recursos também, junto ao governo estadual e ao governo federal, para recursos que sejam destinados principalmente só para a área de segurança. Sem contar ainda que a gente pode criar no município fontes de receita para esse fundo de segurança. Agora, já foi criado em 2022, aliás, no início agora de 2024, o Plano Municipal de Segurança. Esse Plano Municipal de Segurança, que já foi amplamente discutido, votado, inclusive com discussões com a população, ele terá que ser aplicado. A partir do momento que ele for aplicado, nós teremos a solução para a segurança aqui no município de Guarulhos. Tem que ter investimentos. E existem recursos do governo do estado e do governo da União para que seja aplicado na segurança aqui no município de Guarulhos. Só basta você ter o projeto e ir buscar. Tem uma parte do plano de governo do senhor que eu julgo muito interessante. Eu fiz uma leitura do plano de governo e eu gostei muito do que o senhor fala sobre a importância do município combater os loteamentos clandestinos aqui na nossa cidade, na parte que o senhor vai falar sobre a habitação. É um tema espinhoso porque os loteamentos clandestinos não existem desde ontem, desde a semana passada. Vem de longa data. Uma luta histórica que vem de muito e muito tempo, não apenas na cidade de Guarulhos, mas também mundo afora, acredito que caiba essa frase. Como o senhor pretende atacar esse problema? O que o senhor propõe para combater os loteamentos clandestinos? Hoje, Guarulhos, aproximadamente 60% dos seus imóveis não estão regularizados. Nós temos na cidade mais de 900 favelas. O governo do estado, através da Secretaria da Habitação, tem vários programas para ajudar a cidade na regularização desses imóveis. Coisa que vem sendo feita de uma maneira muito lenta aqui no município de Guarulhos. Nós precisamos agilizar mais esse trabalho e trazer a regularização dos imóveis para a cidade de Guarulhos com a ajuda do governo do estado, porque sozinho a gente não vai conseguir resolver. Porque, para que vocês tenham uma ideia, telespectador, a prefeitura não tem um cadastro atualizado nem dos seus próprios municipais. Quer dizer, se a própria prefeitura não cuida direito das suas propriedades, vocês imaginam do resto. Então, nós precisamos regularizar a situação dos próprios da prefeitura e também incentivar e aplicar a regularização imobiliária aqui no município de Guarulhos. Quanto ao caso das 900 favelas, conhecidas como favelas, é uma das outras coisas que temos que investir pesado, principalmente nas áreas de risco. Esse pessoal não tem saneamento básico, mora em condições desumanas. É a população que mais utiliza o serviço público. Então, nós precisamos regularizar e começar a trabalhar muito, enfrentar realmente o problema. Não pode agir de forma política, tem que conversar, regularizar e dar uma habitação digna para essa população que está em Guarulhos, vivendo em condição desagradável. Se você estiver gostando dessa entrevista, 18 horas mais 47 minutos, ainda temos mais um terço do nosso tempo destinado ao nosso candidato. Peço para que você deixe o seu like no YouTube, se inscreva também. Mesmo que você esteja nos acompanhando pela TV Guarulhos, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, peço por gentileza que você dê uma breve passada no nosso YouTube, confira se você está inscrito, ajude o Radar de Notícias a crescer cada vez mais. Dando sequência aqui à nossa entrevista, candidato, queria perguntar para o senhor o seguinte. A vinda do Instituto Gerir aqui para a cidade de Guarulhos é apontado por muitas pessoas como talvez o estopim ou o ponto de virada para a piora de um sistema de saúde. É atribuído a um candidato a vinda Vamos falar claro, né, André? A vinda da Gerir aqui é atribuída ao candidato xerife, mancomunado com o Guti, pô. Perfeito. A minha pergunta para o senhor basicamente é a seguinte. O senhor, se eleito for, pretende dar sequência a esse modelo de terceirização dos serviços da saúde, sim ou não, e por quê? Desculpa, André, eu até falar isso com você, te interpelar na sua pergunta, mas é pura verdade, já que nós precisamos de transparência em tudo o que se passa aqui em Guarulhos. Não é verdade? E não é segredo para ninguém que a história da Gerir é xerife e Guti. E quem pagou a conta disso? Quem está sofrendo com isso? É a população. A história daqueles 2 pavimentos que não abrem lá, no Hospital Pimentas Bom Sucesso. O que se esconde por trás daquilo? Lá, hoje, está terceirizado. É a Santa Casa de São Bernardo. Eles fingem que trabalha e a prefeitura finge que paga.
e pessoas estão morrendo. Se fosse responsabilizar o administrador público pelas mortes que já aconteceram lá no Hospital Pimentas Bom Sucesso, senhor prefeito, o senhor não estaria aí na prefeitura hoje, não. O senhor estaria respondendo processos por homicídio. Imagina aquele que vai buscar uma empresa lá, em Mato Grosso, né? Mato Grosso ou Goiás, não sei, que foram buscar a tal da Gerir, mudou só a fachada. Eu não quero falar mais sobre isso, chega. Eu vou falar das minhas propostas e responder a sua pergunta. Isso. A terceirização é fundamental e Guarulhos, pela situação que possui hoje, em termos de lei de responsabilidade fiscal e do quadro de funcionários que ele possui, ele não tem condição de administrar tudo sozinho. A terceirização é necessária, sim. Agora, o que precisa? O que precisa é fiscalizar, pagar o serviço por aquilo que ele é realizado e atender bem a população, coisa que não existe. Eu falei outro dia aqui, acho que no próprio programa Radar, é a famosa Lei Vampeta. A ONG finge que trabalha e a prefeitura finge que paga. E aí o munícipe, como disse uma amiga minha hoje, quando conversei com ela, você tem um médico que nem olha para a cara do paciente e já vai logo receitando dipirona com gelo, né? Porque, infelizmente, é o que a gente está vendo na saúde hoje. Mas a minha proposta no plano de governo para a saúde é a ampliação das unidades básicas de saúde, das 69 nós precisamos ampliação das nossas equipes de saúde da família, porque assim nós vamos conseguir fazer o atendimento primário na rede de saúde, e esse atendimento primário é espetacular e vale a pena, porque a medicina preventiva, nós temos que atender a população de Guarulhos na área da saúde de pé e não deitada. Eu quero construir, sim, no Jardim São João, um hospital, porque o Jardim São João tem mais de 250 mil habitantes. Aquele bairro e toda a região ali é muito maior do que grandes cidades do interior de São Paulo. Guarulhos tem uns 5 ou 6 bairros que tem uma população muito maior do que grandes cidades do interior de São Paulo. Há necessidade de um investimento muito grande na saúde. Vamos entregar, sim, o Hospital da Mulher, que está quase pronto, é de uma entidade do JJM. Vamos entregar aquele hospital que está sendo construído com parceria público-privada. Deram iniciativa? Ótimo, vamos dar sequência. Então, isso nós precisamos fazer. E a saúde será prioridade no nosso governo. A terceirização é, sim, necessária, mas desde que seja fiscalizada e obrigando o pessoal a trabalhar e remunerar por isso também, porque saco vazio não para em pé. Queria agradecer a todos que estão na audiência aqui com muitas mensagens, mandar um abraço também para o vereador Wesley Casaforte, que apareceu aqui no YouTube, estando na nossa audiência. Um abraço para o vereador, sempre muito cordial, muito educado comigo e com todos aqui da equipe do Radar. Um abraço para o vereador, em nome do vereador Wesley Casaforte, cumprimento a todos que estão aqui conosco na audiência. Candidato, queria falar com o senhor sobre obras estruturais. No plano de governo do senhor, o senhor propõe 8 obras de infraestrutura para o quadriênio 2025-2028. Eu vou listar apenas 2 delas aqui para que não fique muito enfadonha a nossa entrevista. O senhor cita, por exemplo, a conclusão da Transguarulhense e a Marginal do Baquirivu, por exemplo, entre outras obras. Sim, são várias obras que estamos propondo no nosso plano de governo, que todos os telespectadores podem acessar através do nosso site, www.valdomiroramos.com.br, e lá você tem o nosso plano de governo, inclusive as possibilidades de você colocar lá sugestões também, e é bom que se interesse e possa analisar o nosso plano de governo, porque só assim nós vamos conseguir divulgar as nossas propostas à população de Guarulhos e o eleitorado vai saber realmente o que a gente pretende para administrar essa cidade. Olha, essas 2 obras são fundamentais. É uma obra que começou nesse governo, que já tinha que começar já há muito tempo, porque é uma vergonha você ter a Marginal do Baquirivu, toda ela executada ali em Arujá, e quando chega na divisa de Guarulhos, paralisa. Deu-se início à obra. Ótimo. Conclui numa gestão só? Não conclui. No meu governo, nós vamos dar continuidade nessa obra que é muito importante para o sistema viário de Guarulhos, que é a Marginal do Baquirivu. E vamos concluir esta obra que iniciei o planejamento dela em 1978, quando fui secretário de Economia e Planejamento desta cidade.
que é a ligação da rodovia Presidente Dutra com a rodovia Fernão Dias, a nossa tão famosa e chamada Transguarulhense. Falta boa parte dela para ser executada ainda no Jardim Palmira, mas nós vamos concluir isso no nosso governo, se Deus quiser, sem contar ainda com outros investimentos no sistema viário da nossa cidade, que já está saturada, porque Guarulhos cresceu violentamente de forma vertical, não foi respeitado o Estatuto das Cidades, não foi exigido nenhum impacto de vizinhança, que é a exigência do Estatuto das Cidades, e hoje a gente vive esse caos no trânsito na cidade de Guarulhos. Candidato, como temos 4 minutos, eu quero deixar pelo menos 1 minuto e meio para que o senhor mande a sua última saudação, o seu último recado. Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor, se possível, vamos de uma forma mais objetiva. A primeira delas é o seguinte, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque transporte público, política pública para os mais variados públicos aqui da nossa cidade são importantes. O senhor propõe também a criação do passaporte da terceira idade. O que seria isso e quais os objetivos? É a primeira pergunta que eu faço. Eu fui o vereador que criou o passe livre para o aposentado e pensionista quando não existia nada ainda aqui em Guarulhos, né? Como vereador, eu consegui, com a ajuda do então prefeito Pascoal Tomeu, e a gente conseguiu colocar isso a favor do aposentado e pensionista. Foi aí então que surgiu a ideia de todos os benefícios no transporte coletivo para o idoso e também conquistamos a isenção do IPTU para o aposentado e pensionista. Foi o primeiro município no Brasil a conquistar isso. Mas falando em transporte coletivo, tem um assunto muito importante, porque mudou-se toda a estrutura do transporte coletivo recentemente na cidade de Guarulhos e houve uma concessão. Esta concessão agora, a Prefeitura de Guarulhos assumiu uma dívida com as empresas de ônibus de aproximadamente 600 milhões de reais, num processo jurídico a toque de caixa, e foi prorrogado por mais 10 anos a concessão do transporte público aqui na cidade de Guarulhos. E agora parece que recentemente, ou se não pagaram, já estão pagando 120 milhões de reais para as empresas de ônibus. Muito bem. O transporte coletivo em Guarulhos, ele tem que ser revisto, principalmente naquilo que diz respeito aos bairros, naquelas linhas feitas pelos micreiros que abastecem os terminais de ônibus nos bairros. E essas linhas dos micreiros, infelizmente, nos horários de pico, têm transportado os usuários do transporte coletivo numa situação desumana. Isso nós vamos rever no nosso governo, pode ter certeza. A outra pergunta que você falou, qual que era? A última pergunta vem agora. Não, a outra, tinha uma outra. É sobre o passaporte da terceira idade. Isso, que eu te falei a respeito do idoso, que nós vamos incentivar e investir. Aliás, inclusive, foi o governo Guti que tirou o passe do aposentado, né? E tirou, mas depois acabou voltando atrás o passe do idoso. Aí tá aí. E da minha parte, para a gente encerrar, é a seguinte, eu não vou cometer a deselegância, né, de perguntar se o senhor acredita... Em Papai Noel? Não. Eu não vou perguntar, não vou estimular que o senhor, por exemplo, jogue a toalha de público, porque está muito difícil, o senhor vai até o fim com a candidatura. Mas, se o senhor me permite, eu não poderia encerrar a nossa entrevista sem perguntar isso. Se as pesquisas estiverem todas corretas, o senhor aparece na última Paraná Pesquisas com cerca de 2% dos votos. É uma longa caminhada, faltando menos de um mês para o primeiro turno. Caso o senhor não passe para o segundo turno, é evidente que o senhor será cortejado por todos os candidatos. Num cenário em que nós tenhamos, o senhor fez diversas críticas aqui ao candidato Jorge Wilson. Se o segundo turno se desenhar entre o ex-prefeito Eloy Pietá e o candidato Jorge Wilson, o senhor teria alguma objeção a apoiar o ex-prefeito Eloy Pietá, visto que o senhor fez diversas críticas ao candidato Jorge Wilson? Objeção nenhuma. Com certeza não apoiarei o famoso xerife do consumidor. Guarulhos não quer um xerife, não. Guarulhos quer um administrador. E principalmente o filhote do Guti. Esse de maneira nenhuma. E eu acho, e ele não vai para o segundo turno. A população de Guarulhos não será enganada dessa forma. Jorge Wilson, tenho certeza que não irá para o segundo turno. E eu estou acreditando muito na candidatura também desse menino, Lucas Sanches. Ainda outro dia eu cometi até um desatino com ele. Eu disse a ele que ele não tinha muita experiência em administração pública, vereador de primeiro mandato, não tinha muita experiência em administração pública. Mas, Lucas, me desculpa, Deus não elege os competentes.
ele dá competência para os eleitos. Então, eu vou fazer de tudo para chegar ao segundo turno. Mas, se eu não chegar, me parece que Eloy Pietá vai para o segundo turno. Quem vai com ele, eu espero que não seja o xerife do consumidor. E você, querido ouvinte, querido eleitor guarulhense, preste muito bem atenção. Tem certas coisas que nós não admitimos em mentirosos. Guti, continua aqui o desafio. Venha e diga que você não vai mandar o projeto de lei para a Câmara a respeito da nova planta genérica de valores para aumentar o IPTU de 2025. Candidato, faltando 50 segundos, a palavra é do senhor para mandar suas considerações finais, mas antes que o senhor comece a falar, só um instante, queria agradecer ao senhor pela presença, queria agradecer a sua equipe. Hoje pela manhã conversei com a candidata a vice na chapa do senhor, a Cláudia Papoto, mando um abraço a ela também, ao vereador Wesley Casaforte, a todos os integrantes do PSB, que sempre nos trataram com muito respeito, muita cordialidade, e espero que o nosso telespectador tenha gostado da nossa entrevista. E, como tenho feito com todos os candidatos, se o senhor estiver no segundo turno, deixo aqui de público registrado o convite para que volte. Só não vou prometer ainda se num formato de sabatina ou de debate, porque ainda estamos decidindo com a direção do nosso programa. Feito esse registro, obrigado, candidato, pela sua presença. Fique à vontade nos 50 segundos que o resto, com 5 segundos de tolerância, que foi a tolerância que nós demos para os outros candidatos, para mandar o seu último recado. André, muito obrigado por este espaço. E eu deixei para fazer esse meu desabafo no programa Radar de Notícias, porque aqui é um programa realmente que eu sei que não tem rabo preso, você já sabe com quem posso falar aqui. Mas eu quero dizer, num último recado aqui para todos os telespectadores, Guarulhos só tem um jeito, Valdomiro Ramos, prefeito, e o meu número é 40. Muito obrigado a todos. O senhor ainda tem 26 segundos. Fica aqui os meus agradecimentos e peço desculpas a vocês pelas minhas exaltações e pelo meu desabafo, porque fazia necessário, porque senão não ia dormir hoje à noite. Bom, então podemos encerrar com esses 16 segundos de saldo? Podemos encerrar. Estou muito satisfeito de ter participado do programa hoje. Maravilha. Bom, Valdomiro Ramos, muitíssimo obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes, conte sempre com o Radar de Notícias. E como são agora exatamente 19 horas e mais 1 minuto, nós encerramos desta forma, portanto, mais uma edição do nosso programa, mais uma sabatina realizada. Amanhã, quinta-feira, dia 12 de setembro, receberemos o candidato Márcio Nakashima, do PDT, e infelizmente, por uma decisão comunicada previamente à nossa direção, não teremos a oportunidade de entrevistar o candidato Lucas Sanches, do PL, que alegou razões de segurança, problemas com a agenda para estar aqui conosco. Nós evidentemente entendemos a decisão, mas lamentamos, seria um importante espaço para que o Lucas estivesse aqui, por onde já passaram 4 candidatos, para expor o que ele pensa e o que ele propõe para os principais problemas da cidade. Mais uma vez agradecendo ao Valdomiro Ramos, agradecendo a nossa enorme audiência, pedindo para que você sempre compartilhe o nosso programa para que mais pessoas tenham acesso a todos os nossos conteúdos e nos acompanhe amanhã no horário de sempre, a partir das 18 horas, com a quinta e última sabatina com os candidatos a prefeito, com o Márcio Nakashima, candidato do PDT à Prefeitura de Guarulhos. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder.